quanto isso pode estar atrapalhando o crescimento do teu negócio, como isso pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento. É algo que ele está relacionado ao negócio, mas está mais relacionado a você. Então foi um tema bem difícil de trazer aqui hoje, justamente por causa disso, porque o nosso foco aqui dentro do Materializa Educação é te ensinar a ser o melhor empreendedor e se tornar empresário. Então, foi pensando nisso que esse tema ele foi, a gente trouxe esse tema, porque a gente entendeu que é algo que, se não melhorar em você como pessoa, vai te atrapalhar em você como dono de negócio, como empreendedor e, consequentemente, em se tornar empresário. Então, esse é um ponto que é extremamente importante de a gente entender que a verdade é, não existe uma diferença, não existe duas pessoas, não existe o Marcos empreendedor, o Marcos pai, o Marcos marido, não existe várias pessoas, é tudo a mesma pessoa. E o nosso tempo, as 24 horas que nós temos, ela é a mesma. Seja para a pessoa que tem um negócio, seja a pessoa que é CLT, seja a pessoa que tem um filho, seja a pessoa que não tem filhos, para a pessoa que é casada, para a pessoa que é solteira. É a mesma coisa. Nós temos as mesmas 24 horas. Sejam elas para a gente usar e fazer coisas boas e ter bastante tempo e crescer os nossos negócios, sejam elas para fazer coisas ruins, não ter sucesso, ter só fracasso. Qual é a diferença entre cada uma dessas pessoas? Qual é a diferença? Sendo que as 24 horas elas são as mesmas. Então esse tema que a gente vai conversar hoje ele é extremamente importante. Hoje a gente vai falar de algo que é... Nós vamos falar sobre tempo. Opa. Nós vamos falar sobre como gerenciar o nosso tempo. Como é que a gente tem mais tempo? E não parece? Não tem umas pessoas que parecem que, caracas, o dia deles tem 30 horas, 50 horas. Parece que, cara, a pessoa faz tanta coisa, a pessoa tem filhos, tem... E parece que eles fazem tantas coisas. E é justamente isso que a gente vai conversar. O que essas pessoas que parecem ter mais tempo, conseguem fazer mais coisas, fazem que você não faz. Que falta aí dentro do teu tempo. Eu gosto muito de um exemplo do David Neilman. David Neilman ele é o dono da Azul, ele é o fundador, CEO da Azul. Ele tem 9 filhos. E por que eu acho legal usar o exemplo do David Neilman? Ele é dono de uma das maiores companhias do mundo, tá em vários locais do mundo, né? A JetBlue, a Azul aqui no Brasil, tentaram comprar a Latam. Então, assim, é um negócio gigantesco, uma família grande. A gente não está acostumado a ver família moderna, digamos assim, né? Com 9 filhos. Então a gente consegue perceber que algo é diferente no tempo dele. Ou o Carlos Wizard também, que se eu não me engano tem 5 filhos. São 5? Charles Lincoln. 4 ou 5, eu não vou lembrar agora todos os filhos do Carlos. Mas que são homens que têm tempo para a família, são ativos na religião deles, são grandes empresários, e ainda assim conseguem fazer tudo isso. E muitas vezes você aí. Tem pessoas, vamos ser sinceros, né? Tem pessoas que não tem um cachorro, não tem um filho, não tem uma namorada, um namorado, não tem nada, só trabalha e não tem tempo. E parece não tem tempo, nunca tem tempo pra nada. E o que muda? Qual a diferença que faz o grande CEO da JetBlue, o fundador da Wizard, parecerem ter muito mais tempo do que você? Já parou pra se perguntar sobre isso? Já parou se você perguntar para se você tem usado o seu tempo de forma consciente ou tá só reagindo ao que vai acontecendo, ao que vai aparecendo durante o dia? É complexo, é complexo. Você precisa responder isso para você mesmo. Será que você está conseguindo priorizar o que é importante? Será que você consegue priorizar o que realmente precisa ser prioridade? Eu tenho estudado recentemente, há algum tempo, muito sobre psicologia. Dentro da psicologia existem alguns ramos de estudo que eles dizem que nós somos um sistema, né? Então, tudo que acontece com a gente está relacionado a outras áreas da nossa vida. Então seria mais ou menos assim. Deixa eu pegar uma. Formas. Vamos colocar aqui. Seria mais ou menos assim. Ó.
Então, aqui dentro, eu vou dividir aqui mal feito, a bolinha até ficou bonitinha, mas aqui eu não vou colocar todos, é só pra gente ter uma ideia. Então aqui a gente vai ter família, aqui nós vamos ter trabalho, aqui a gente vai ter saúde, aí vamos ter religiosidade e assim por diante. Se vocês quiserem se aprofundar, minha ideia não é falar sobre isso agora, mas para cada área dessa aqui vai ser uma coisa. E aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, que como você faz uma coisa numa área, você vai fazer em todas as outras áreas da tua vida. Então, eu concordo em partes com essa afirmação. Por exemplo, organização de tempo. Se você não sabe se organizar seu tempo para a família, você não vai saber se organizar seu tempo para o trabalho, para a saúde, para a religiosidade, para nenhuma área da tua vida. Eu acho que existem coisas que sim são correlatas quando a gente tem que usar a mesma habilidade, mas tem coisas que não, porque usa habilidades diferentes. Mas quando a gente está falando de uma habilidade de planejamento, é pouco provável, eu desconheço uma pessoa que é ruim de planejamento na família, mas é boa de planejamento no trabalho. Geralmente a pessoa que é ruim de planejamento, ela é ruim de planejamento, voltando aqui, em todas essas áreas. Então ele vai ser ruim no trabalho, ele vai ser ruim na saúde, na religião, planejamento, tá? Então, tudo isso. Então, quando ele precisa de um determinado comportamento, ele vai ter essa dificuldade porque esse comportamento ele é ruim. E eu concordo que a gente precisa estar bem. Se você não está bem em casa, é pouco provável que você vai estar bem no trabalho. Por quê? Então, se você não consegue estar bem com tua esposa, com teus filhos, cara, isso vai influenciar, porque a nossa mente ela não vai estar extremamente focada e isso vai atrapalhar no desenvolvimento do que você tem para fazer. Você não vai, se você tem problemas em casa, você não vai conseguir focar exatamente. Ah, Marcos, mas algumas pessoas conseguem. Tá. Mas a maioria consegue? Não. Então, é muito importante que você consiga organizar seu tempo para cada uma dessas áreas. E aí as outras áreas que você julgar serem importantes. Eu trouxe só aqui algumas, quatro, são os quatro maiores pilares, né, que vocês vão ver daqui a pouco que eu utilizo. Então, pensando nesses pilares. Então é muito importante que você, pensando nesses pilares, você consiga então organizar o seu dia a dia, você consiga organizar a tua vida. Porque, na minha visão, esses quatro pilares são essenciais. Sem eles, existem outros, mas eu peguei os quatro mais importantes da minha visão para que a gente possa conversar aqui hoje. E como eu falei, tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que parece que o dia deles é extremamente grande e tem outras que o dia parece que é nada, sabe? Parece que serve pra nada. Parece que 24 horas não serve pra nada, enquanto outros têm 36, 42, 72 horas. Essa é a grande diferença. Então, tem que aprender a organizar e a priorizar o que é importante. E na minha visão, esses quatro pontos de família, trabalho, saúde e religiosidade, eles são importantes. Por quê? Se você não está bem na sua saúde, eu não estou falando aqui de, cara, você tem que ser o maior esportista. Não. Mas é importante cuidar bem da saúde. Por quê? Porque não adianta de nada você construir um império e morrer. Ou estar extremamente cansado, extremamente fraco, ou não curtir a família. Qual é o preço? Eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, de conversar com um cliente que se tornou extremamente bem sucedido. Ele foi cliente nosso durante muitos anos, depois ele deixou de ser cliente quando a gente teve uma das divisões numa das nossas empresas, na Atom Gestão Inteligente, onde era outro sócio, e aí dividiu, um dos sócios ficou com esse cliente. Depois de muitos anos, eu encontrei com ele, e aí a gente estava conversando, e ele falou, cara, eu me arrependo muito, porque eu construí o que eu construí, mas eu não viajava, eu não vi meus filhos crescerem. Será que vale o preço para isso? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Vale a pena você não ter saúde? Vale a pena ter um monte de problema de saúde? Vale a pena deixar o lado religioso de lado, se você acredita nisso? Será que vale a pena? Então, a grande questão é, nós temos 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Nós só temos 24 horas, ponto.
A pergunta é: como aproveitar as 24 horas melhor? E é isso que a gente vai conversar bastante nessa nossa aula. Como é que a gente pode aproveitar essas 24 horas melhor. Então, o primeiro ponto é que talvez existam algumas barreiras que você acredite que se você parar, se você não estiver trabalhando toda hora, seu negócio não vai crescer. Talvez existam algumas barreiras de você achar que você tem que trabalhar muito para o negócio crescer. Talvez exista alguma barreira que só você vai fazer teu negócio crescer. Dependendo do momento que você esteja, de fato você vai ter que trabalhar mais, dependendo do momento que você esteja, de fato o negócio depende mais de você, mas isso não é uma verdade absoluta, não é uma verdade que você vai ter que se matar de trabalhar para o negócio crescer e se você não se matar de trabalhar o negócio não vai crescer. É verdade que algumas pessoas priorizaram tanto os negócios que deixaram a família de lado. E aí a gente pode citar, por exemplo, Steve Jobs, que simplesmente era 100% focado nos negócios, todos assim, tudo que eu já li, assisti de biografia, li sobre de biografia dele, assisti filmes biográficos sobre ele, demonstram isso. Mas será que vale? Será que é isso o mais importante? Então, a grande questão aqui que você precisa pensar é: vale a pena isso? Você está disposto a isso? Você quer abrir mão de tudo? Se você estiver disposto, fique à vontade, vai fundo. Mas se você não tiver, é possível fazer isso. Realmente é sobre equilibrar alguns pratos. Então, tenha em mente que isso é possível. Tenha em mente que você consegue e que existem ferramentas e técnicas para isso. Então, o grande ponto aqui é como fazer.